Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que é possível trabalhar com TypeScript aqui dentro do Vue, certo? No vídeo anterior eu mostrei para vocês como criar um projeto, né, em Vue e lá abri um assistentezinho de criação de projeto e a gente selecionou lá a opção do TypeScript, né? Vou rodar aqui o nosso projeto, npm run dev, a gente vai rodar aqui nosso projeto, certo? E aí eu vou criar aqui umas coisinhas no Vue com TypeScript, beleza? Tá aqui o nosso projeto funcionando, né? A página padrão, né? Do Vue. Aqui eu tenho nossa home e aí a gente pode dar uma brincadazinha aqui nessa página, certo? Eu vou colocar essa seção de scripts aqui para baixo, certo? Lembrando, pessoal, que todo projeto Vue, né, é baseado em componentes, assim como Angular e React também. No Vue a gente tem o arquivo home.vue, né? Homeviewer.viewer, né? A pronúncia é a mesma do VUE e do Viewer de visão, né? E dentro desse componente a gente pode trabalhar aqui com o nosso HTML, CSS e nossos scripts, certo? Então nós temos aqui três pilares principais do componente Vue, né? O template, o script e um outro ainda que não é obrigatório, que é o de estilo, né? Os styles, certo? E a gente pode até definir aqui como scoped, significa que todo o estilo que eu defini aqui nesse componente vai ficar restrito ao próprio componente, né? Não vai vazar aqui para outros componentes, como por exemplo para esse componente filho, né? Certo? Já falando aqui desse componente filho, né? Para você utilizar componentes dentro de componentes, você importa aquele componente que você criou, né? E aí você pode utilizar ele, certo? Depois eu posso mostrar para vocês sobre trabalhar com componentes aqui, como é que eu crio um componente, certo? Por enquanto, nosso objetivo agora nessa aula é só trabalhar um pouco aqui com o TypeScript, certo? Então, nessa seção de scripts aqui, que é onde nós vamos trabalhar com a lógica do nosso componente, né? Perceba que eu estou trabalhando aqui no formato de setup, certo? Ou seja, eu estou trabalhando na opção do Composition API. Se você for ver na documentação do Vue, nós temos a opção do Composition API, né? E do Options API, certo? Aqui eu vou sempre trabalhar com Composition API, que é um formato legal, interessante, que eu gosto de trabalhar dentro do Vue. Aqui estou definindo qual a linguagem de programação que eu vou trabalhar, né? Com TypeScript. Se você remover essa opção, significa que você vai trabalhar só com JavaScript, né? Lembrando que quando você define TypeScript, significa também que você pode trabalhar com os dois, né? Com ambos, né? Tanto o JavaScript como o TypeScript, certo? Bom, de uma forma bem prática, né? E dentro de um mundo real, né? Você vai definir seus scripts em vários arquivos, né? Não necessariamente você vai ficar sempre trabalhando aqui dentro nesse escopo de script, né? Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui no meu source, criar uma pasta que eu posso chamar de model, né, meus modelos, e dentro dele eu posso criar meus arquivos TypeScript, né? Então, eu posso criar aqui um user.ts, né? TypeScript, e aí eu posso definir, por exemplo, aqui uma interface, né? Interface user, certo? Então é assim que a gente trabalha com arquivos externos, né? No formato TypeScript. Então aqui é uma interface, né? Posso criar classes também, né, pessoal? E aí você tem que usar a palavra reservada export, certo? Para poder deixar essa minha interface disponível em outros scripts, né, do meu projeto. Então aqui você pode definir, por exemplo, o nome, certo? Vou dizer que é uma string. Posso definir aqui uma idade, né? E eu posso definir como um número, certo? E aí eu tenho minha interface, certo? Agora você pode vir aqui no Home, certo? Eu vou utilizar aqui algumas funções do Vue, então eu vou importar aqui, ó, o import ref, ou seja, eu quero deixar meu componente, ou melhor, meu atributo aqui, né? Reativo, né? Certo?
Então eu vou importar isso aqui do viewer, né? Beleza? Voltando aqui, o que eu estou querendo com esse ref, né, pessoal? O ref é para eu deixar algum objeto ou algum atributo reativo, né? Então, o que significa ser reativo? Significa quando você alterar aquele valor, ele refletir na visão, né? Já que a ideia é utilizar esse atributo, esse objeto, os valores deles, né? Tanto do atributo como do objeto, dentro da sua visão, né? Na parte do template, certo? Então, por exemplo, posso criar uma const aqui, chamado user, e aí eu defino ele como reativo, certo? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que eu vou ter um objeto do tipo user, certo? Então já importei aqui o meu user, beleza? Import. Quando a gente está utilizando interfaces no TypeScript, né? Do TypeScript, aqui no Viewer, você tem que colocar também a palavra reservada type, né? Porque a interface aqui, certo? Está sendo utilizada simplesmente para a gente tipar, certo? Eu não tenho assinatura de métodos, por exemplo, lá dentro da minha interface. Eu estou utilizando aqui simplesmente para tipagem, certo? E aqui eu importo minha interface, que é um user, certo? Então estou criando aqui já estou inicializando um objeto vazio, né? Que ele é do tipo user, certo? Estou tipando ele. Tem outros formatos também de você utilizar isso, certo? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia fazer a tipagem direta aqui, ó, do user e inicializar, certo? Aqui não está sendo inicializado, mas você poderia criar o seu objeto e eu já posso atribuir os valores, ó, do age e do name, certo? Aqui poderia ser vazio, né? Poderia ser age 0, né? E name vazio, né? E você está inicializando aí seu objeto, né? Vazio ainda. Então tem os dois formatos, certo? Então aqui significa que eu já posso utilizar ele, né? Estou dizendo que esse meu user é reativo. Eu posso vir aqui e colocar o user.age, tá? E user.name. O legal de trabalhar com TypeScript é isso, né, pessoal? Ó, quando você digita ponto, né? Eu já tenho as opções aí, né, dos meus atributos do objeto user, né, age e name. Se você estivesse trabalhando só com JavaScript aqui, isso aí não teria esses benefícios, digamos assim, né, de você saber de que tipo é aquele objeto, né? Então, esse é o legal de trabalhar com TypeScript dentro do Vue, né? Certo? Mais uma vez, quando você está atualizando só JavaScript, você não tem as tipagens, né? JavaScript não é fortemente tipado, né? Então, você está lá trabalhando com um objeto, você não faz ideia, você não sabe, você não tem como saber quais são os atributos daquele objeto, né? Qual o formato que ele permite ali, certo? Você tem que ir lá no objeto e verificar quais são os atributos, né? Ou ficar mudando os atributos daquele objeto de forma dinâmica, né? No TypeScript não, ele amarra bem e aí você sabe exatamente quais são os atributos permitidos para cada objeto, certo? Isso é bem legal, deixa o seu código mais organizado, né? Aqui, ó, para a gente ter um exemplo, já vou inicializar algum valor aqui, ó, para a gente visualizar isso na tela, certo? Então, se eu vier agora aqui na minha interface, né, no Home, eu já consigo visualizar alguma coisa, certo? Então, estou aqui em Home, ó, 30 Genilson, né? E aí tem os meus objetos tipados, beleza? Então, é assim que a gente trabalha com interface, né? Lembrando que interface, pessoal, eu poderia ter assinatura de algum método também, igual que você tem lá em qualquer linguagem de programação orientada a objeto, né? Inclusive eu posso trabalhar de forma orientada a objeto aqui dentro do meu Vue com o TypeScript, né? Eu posso criar classes e estender as minhas classes, né? Posso implementar algumas interfaces também, certo? Então toda aquela lógica de orientação a objeto a gente pode trabalhar agora, beleza? Bem legal, deixa o teu código bem organizado.